Eu gostaria de falar com você com respeito à calúnia. O que é a calúnia? A calúnia vem de onde? Qual a raiz? Está ligado ao quê? A Bíblia, que é a palavra de Deus, que rege minha vida, creio nela, ela condena a calúnia como um pecado muito sério. O pecado da calúnia está ligado à mentira, está ligado ao ódio, está ligado ao engano. Olha quantas coisas ruins que a calúnia traz. É descrita como uma prática destrutiva. A Bíblia descreve a calúnia como uma prática destrutiva que fere de maneira grande, de maneira muito negativa a reputação das pessoas. A calúnia, ela separa amigos e até família. Muitas famílias já foram destruídas por causa da calúnia. Tendo raiz, ela é tão perigosa, ela é tão séria porque ela atinge o coração. Ela se alastra, se enraiza direto no coração, gerando amargura, gerando mágoa, gera também inveja. Entende ou não? Então, a calúnia, ela se enraiza no coração, tanto do caluniador, como daquele que está sendo caluniado, defamado. Olha que coisa ruim. Olha que coisa negativa. E eu trago esse assunto porque muitas pessoas estão sofrendo por causa disso. Muitos amigos estão separados, se odiando por causa disso. Muitos casais estão magoados por causa de uma calúnia. Se você está sendo caluniado ou você é o caluniador, tem solução. Qual a solução? Qual seria a solução proposta pela palavra de Deus, por Deus, pelo próprio Jesus? É o que naturalmente Jesus ele nos ensinou. A solução proposta é o amor ao próximo. Jesus ensinou, é a humildade. Amor ao próximo, a humildade, a busca pelo perdão. O que vai curar? O que vai libertar? O que vai arrancar do seu coração a calúnia ou o que ela tem causado em você? Amor ao próximo. Essa é a solução. É a busca pelo perdão. E aí já entra em tabela a humildade. E lembrando, a gente pode lembrar de toda palavra dita pode ser usada contra você. Toda palavra dita que sai da sua boca, olha a palavra de novo. Por isso que a gente afirma, palavra tem poder. Cuide das suas palavras, se você não cuidar das suas palavras. Então você vai ser uma presa tanto para se tornar um caluniador, um defamador, um mentiroso, um enganador, como você vai sofrer o dano de tudo isso.
calúnia é uma mentira. E ela é usada para ofender, para defamar outras pessoas. Então é uma mentira usada para defamar outras pessoas. E é por isso que a Bíblia trata isso como algo sério. A Bíblia, ela nos afirma que Deus, ele odeia a mentira, ou seja, Deus odeia a calúnia. Por isso que o caluniador está em pecado pela Bíblia. É um pecado. Mesmo que a outra pessoa tenha maltratado, tenha prejudicado, tenha ofendido você, falado mal de você, ainda que a pessoa tenha caluniado você, não devemos usar isso como desculpa para fazer a mesma coisa, para caluniar. E Jesus nos ensinou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 44. Você pode buscar na Bíblia. Amar os nossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. Foi o ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Você vê que a Bíblia, ela não abre espaço nem para o caluniador, nem para o caluniado. Você deve refletir sobre isso, porque em um dos dois lados você se encontra. Quando nós, por exemplo, falamos mal de alguém, às vezes a intenção não é ruim, mas quando a gente fala mal, estamos ofendendo o próprio Deus. Quando a gente entra em calúnia, em fofoca, em disse-me-disse, a gente está ofendendo direto o próprio Deus. Você não está só ofendendo a si nem ao outro, você está ofendendo o próprio Deus. Você está ofendendo ele em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia trata com tanta seriedade, que ela nos mostra. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar o cuidado que tem para com esse mal, contra esse mal, porque todo pecado é uma transgressão. Todo pecado é uma transgressão de um mandamento de Deus. Por isso que a calúnia, ela ataca, ela ofende, ela toca direto na glória de Deus. Por isso que é um pecado. Por isso que é pecado. Você vê num texto bíblico, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 2, diz assim, que a ninguém infame. A ninguém você deve infamar, defamar, caluniar. Nem seja contencioso. Não seja contencioso, contendas, né? Mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Esse é o remédio contra a calúnia, contra a mentira, contra o engano. Porque também nós, olha o reconhecimento, olha a empatia, nós éramos noutro tempo insensatos. Tem muitas pessoas que ela vê o erro da outra, aí ela quer tecer comentário, ela quer tecer críticas contra a outra pessoa. E ela se esquece que um dia ela cometeu o mesmo pecado. Isso pode ser do pai para o filho, isso pode ser do amigo para o outro, isso pode ser do irmão para o outro, isso pode ser do mais maduro para o mais jovem. Cuidado na hora que você for tecer algum comentário, alguma crítica. Se coloque, seja empático, tenha empatia com a dor do outro.